Fala pessoal, fala segundo com vocês. Tudo bem, meus amores? Seguinte, na aula de hoje eu vou começar de um jeito diferente e ela será também diferente porque eu quero usar um novo artifício aqui que eu adquiri para poder estar melhorando a aula, tá bom? Então, a aula de hoje vocês vão poder ver aí que eu vou estar escrevendo, vocês vão ver, lembrar um pouquinho de como é meu quadro, como eu monto as aulas, tá? Mas ainda assim usando os recursos digitais, beleza? Nós estamos na aula de matemática fundamental, certo? E na aula de hoje nós começaremos a estudar sobre o conceito de triângulos, belezinha? Então vamos lá, ó. Então, galera, nós estamos lá na aula 10, certo? Que é a aula sobre triângulos. E aí vocês vão ver que nessa aula aqui, que é a aula 10, a gente já viu bastante conceito dessa aula em geometria plana, lá na frente 2. Tanto que vocês vão ver que é uma revisão. Basicamente essa aula é uma revisão. Então o que eu vou fazer? Eu já peço que vocês abram lá na página 3, tudo bem? Que eu vou iniciar essa aula já com exercício. Então eu já vou abrir aqui, ó, o primeiro exercício nosso, que é o exercício 1, e que está lá na página, que é a página 23, certinho? E aí vocês vão ver que esse exercício é bem bobinho. Olha o que ele fala. Ele fala assim: no triângulo a seguir, determine o valor de alfa, sendo alfa esse ângulo aqui, ó, no vértice B. A gente sabe que esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo, certo? Ele é retângulo aqui em A, belezinha? E aí ele dá aqui os valores, os catetos são 5 e 3,4 e a hipotenusa é igual a 6. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: lembra qual é a soma dos ângulos internos do triângulo? Então a gente já sabe disso, a gente está cansado de ver isso. Por quê? Foi através da soma dos ângulos internos que a gente já estudou triângulos lá na matemática 2, que a gente pôde determinar qual era a fórmula da soma dos ângulos internos para qualquer polígono. Tudo bem? Porque todos os polígonos, para somar os seus ângulos, lembra que a gente vai dividi-los em triângulo e por isso sai aquela formulazinha do SI, que é n menos 2 vezes 180. Então, ó, se eu somar aqui o ângulo A, mais o ângulo B, mais o ângulo C, a gente sabe que a soma deles tem que ser igual a 180 graus. No exemplo que a gente tem, como ele é retângulo, aqui o vértice A, ele é 90, o vértice B é o alfa e esse cara aqui é 35. O que eu vou fazer com vocês? Sei que vocês já sabem isso, mas se eu pegar esse 90 e passar para cá subtraindo, eu vou ter que alfa mais 35 é igual a 90. Quando dois ângulos somados são iguais, a soma, né, verdade, é igual a 90, eu posso dizer que eles são complementares. E aí o que significa ser complementar? Significa que a soma deles é igual a 90. Um é o complementar do outro. Na verdade, o alfa, ele vai ser o complementar do 35. Então, o alfa, ele vai ser 90 menos 35. Então, o alfa, ele vai ser 55 graus.
Então essa é a resposta do exercício 1. Mas eu não quero simplesmente parar nisso. Vamos comentar um pouquinho, ó. Se a gente lembrar do que a gente acabou de estudar, em função ao ângulo alfa, se eu calculo o seno dele, aqui ó, em função do 35, não do alfa, depois a gente fala dele, é 3,4 dividido por 6. E o seu cosseno é exatamente 5 dividido por 6. Cateto oposto pela hipotenusa, cateto adjacente pela hipotenusa. Agora sim, se eu for comparar com o seno de alfa, o cateto oposto é 5 dividido por 6. E o cosseno de alfa, eu tenho o cateto adjacente 3,4 e a hipotenusa 6. O que a gente percebe nessa conversa aqui, ó? Que o seno de um é igual ao cosseno do outro. O cosseno de 35 é igual ao seno de alfa. E aqui, ó, o contrário também. Se eu pego o seno de 35, vai ser igual ao cosseno do alfa. Então, cara, quando que isso acontece? Isso acontece quando os ângulos, eles são complementares. Então, toda vez que você tiver dois ângulos que são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Beleza? Então, é isso daí. Eu acho que eu já havia comentado isso com vocês. Fica pra gente guardar. Então, aqui a gente tem essa primeira questão. Quando vocês estão terminando aí de copiar, eu vou perguntar mais uma vez se tem dúvida em alguma coisa que eu fiz na questão de número 1. Belezinha? Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Questão 2. A questão 2, ela vem item A e item B. E ela fala sobre classificação de triângulos. Então aqui é o item A. E aí eu separei aqui também o item B dessa questão. Então aqui está a questão 2. Tudo bem? Ele fala assim: classifica os triângulos seguintes quanto aos ângulos. Então, o primeiro é fácil de identificar que ele é triângulo retângulo. Já o segundo, a gente vai ter que descobrir qual é o valor dele. E aqui, nessa questão 2, já dá para a gente revisar algumas coisinhas. Quando a gente fala aqui, ó, de classificação, o triângulo, ele tem dois tipos de classificação. Ele tem uma classificação que é quanto ao ângulo, que é o que ele está pedindo, certo? E outra classificação que eu falo com vocês, quanto ao lado. Quanto ao ângulo, são três tipos de triângulo. Tem o triângulo acutângulo, tem o triângulo obtusângulo e tem o triângulo que é daqui, que é o triângulo retângulo, certo? Então, ó, no triângulo acutângulo, todos os ângulos são agudos. E aí você lembra que para ser agudo, ele tem que ser menor do que 90 graus. Então, para um triângulo ser acutângulo, todos os ângulos têm que ser menores do que 90 graus, que não é o caso do A. No A, esse triângulo aqui, ele tem um ângulo de 90 graus, então ele não é acutângulo. No obtusângulo, um ângulo tem que ser obtuso. E ser obtuso significa que esse ângulo, por exemplo, ele está entre 90 e 180 graus. Então, quando o ângulo está entre 90 e 180 graus, esse ângulo ele é obtusângulo. E o triângulo retângulo, eu tenho aqui quando ele tem um ângulo, né,
ele tem um ângulo reto. Então a gente pode dizer que o ângulo reto é o ângulo de 90 graus. E seria o caso da letra A. Então na letra A, esse triângulo ele é retângulo, porque ele tem aqui no vértice A o ângulo de 90 graus, tudo bem? Os dois catetos são perpendiculares. Mas aí você pergunta, tá bom, bisteca, esse daí foi fácil de dizer, porque a gente conseguiu calcular ali o seu... Calcular não, né? Identificar o seu ângulo de maneira fácil. Nesse caso aqui, a gente não consegue identificar de maneira fácil quais são os valores dos ângulos internos. Então, a gente precisa primeiro descobrir o valor do x, para depois dizer se o triângulo é acutângulo, obtusângulo ou se ele é retângulo. Então, galera, aqui, eu não sei se vocês vão lembrar, mas tem um teorema que a gente pode usar, que é o teorema do ângulo externo. O que diz o teorema do ângulo externo? O teorema do ângulo externo diz o seguinte, que quando você tem um triângulo, a soma de dois ângulos não adjacentes é igual ao ângulo externo. Então é o seguinte, ó, eu vou pegar aqui e vou desenhar com vocês um triângulo. Então vou pegar aqui, ó, vértices A, B, e aí eu desenho um triângulozinho aqui, tudo bem? Então a ideia nossa é descobrir o valor desse ângulo aqui, que é o ângulo externo, que eu vou chamar de alfa. Ele é adjacente a esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo e o alfa, eles são adjacentes. Vamos dizer que aqui é o vértice A. Então, ele e o ângulo A são adjacentes. A soma deles vai dar 180 graus, mas isso não significa adjacente. Adjacente significa que eles têm o mesmo vértice e um lado aqui em comum, tudo bem? O nosso ângulo ali em questão, ele não é adjacente ao B e ele não é adjacente, por exemplo, ao C. Estariam aqui nos vértices B e no vértice C, tudo bem? Então o nosso ângulo alfa ele não é adjacente a eles, tudo bem? Então o teorema diz o seguinte, que alfa é igual a B mais C. O ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes a ele, não adjacentes ao ângulo externo, certo? Então aqui olha o que a gente percebe, que o 110 ele é adjacente a esse ângulo aqui de vértice C. Ele não é adjacente ao x mais 10 e nem ao x. Então aqui eu posso afirmar o quê? Que 110 é igual a x mais 10 mais o outro ângulo que é x. Então eu vou ter isso, ó, a minha expressão vai ficar assim, ó, 110 menos 10 é igual a 2x. Então eu tenho que 100 é igual a 2x e daqui a gente tira que o x vai ser 50 graus. Beleza? Então, ó, pelo teorema do ângulo externo, a gente descobriu que nesse caso aqui, ó, o x é 50. Sendo assim, esse ângulo aqui vai ser 50, esse ângulo aqui vai ser 60 e esse cara aqui vai ser 70. Como todos os ângulos internos são menores do que 90 graus, eu afirmo que esse triângulo ele é acutângulo. Por quê? Porque os seus ângulos internos são todos menores do que 90 graus. Certinho?
Então esse é o exercício 2. A letra A ele diz que o triângulo é retângulo e na B ele é acúpolo. Mas ainda falando aqui, ó, entre classificação, que ele pede ali, tem uma outra classificação que eu falei para vocês, que é quanto ao lado. E talvez essa daqui seja a que a mais a gente utiliza, né? Porque aí você tem, quanto ao lado, 3 tipos. Você tem o triângulo, que é isósceles. Quando que um triângulo é isósceles? Quando ele possui 2 lados congruentes. Então, eu vou fazer assim, não vai ficar feio. Vou fazer aqui, ó, bonitinho, que nem eu fiz o outro. Então, se eu pego daqui até aqui, ó, esse lado e esse lado são iguais, aí eu tenho aqui um triângulo que ele é conhecido como isósceles. Esse triângulo A, B, C, certo? Vou pintar aqui. Esse lado aqui, que é o lado BC, eu vou chamar de base. E aí eu vou explicar para vocês porque que ele é a base. Quando eu digo que ele é isósceles, eu estou dizendo que esse lado aqui, que é o lado AB, e esse lado aqui, que é o lado AC, eles são congruentes. Então esses dois lados são os lados congruentes, por isso que ele é isósceles, tudo bem? Esse lado aqui, que não é igual aos outros dois, a gente vai chamar de base. E aí tem uma propriedade que é o seguinte: em todo triângulo isósceles, os ângulos da base, eles também serão congruentes, tá bom? Então, em todo triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Além do triângulo isósceles, a gente tem um triângulo também que é famoso, que é o triângulo equilátero. O que diz ser um triângulo equilátero? É quando todos os lados são iguais, certo? A gente está vendo isso bastante lá em geometria. A gente viu isso lá em geometria plana. Deixa eu fazer. Então, nesse triângulo aqui, ó, se eu afirmo que é o lado L, aqui é L e aqui é L, todos os lados são iguais, então todos os ângulos, por consequência, também serão iguais. Você já está cansado de ver isso comigo. Aí o que você precisa guardar? Que a altura dele é L raiz de 3 sobre 2, e que a sua área, que a gente está vendo bastante lá em geometria plana, é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E o último triângulo é o escaleno. Ele tem todos os lados diferentes. Então, na classificação do triângulo, a gente tem isso. Triângulo isósceles, 2 lados iguais. O terceiro lado a gente chama de base. E os ângulos da base são iguais. No triângulo equilátero, todos os lados são iguais e todos os ângulos iguais a 60. E no triângulo escaleno, todos os lados são diferentes. Beleza? Então, vou apagar aqui para a gente seguir para o próximo exercício, que é o exercício 3. Galera, nesse exercício 3, vamos lá. Ao fazer um aviãozinho, Matheus, olha que bonitinho aqui, Matheus tomou uma folha retangular de papel e observou os passos indicados na figura. Então, no passo 1 está a folha, no passo 2 ele dobrou essa pontinha para cá e no passo 4 ele dobrou a pontinha lá do outro lado. Então, pensa comigo, esse pedacinho que ele dobrou aqui é exatamente o pedacinho que vai vir para cá, ó. Certo?
E esse pedacinho daqui, que vai ter a mesma altura, ó, esse daqui com aonde ele dobrou, é o pedacinho que vai pular para cá. Então eu posso afirmar que isso daqui vai ser um quadrado. Se isso daqui é um quadrado, olha que interessante que eu tenho. Aqui a diagonal do quadrado, que vai formar esse lado aqui, que é o AB, ó, AB, vai nos dar qual é esse ângulo aqui, que é o ângulo daquele triângulo. Esse ângulo aqui ele é 45, que aí eu lembro com vocês que esse triângulo, que todo quadrado, quando você passa a diagonal, ela também é bissetriz. Então esse ângulo aqui, ó, ele é igual a 45 graus. Vai ser o mesmo valor aqui do outro lado. Se aqui é 45, aqui é 45,90, então aqui em cima também vai ser 90. E aí ele pergunta que tipo de triângulo é. Ele é um triângulo retângulo, retângulo. Acutângulo ele não é, porque ele tem um ângulo de 90, e acutângulo ele não é, tem um ângulo de 90. E ele é retângulo e ele é isósceles, porque se esses dois ângulos aqui de baixo são iguais a 45, essa daqui vai ser a nossa base AC. Então os dois catetos são iguais. Então ele é um triângulo retângulo isósceles, alternativa a letra B. Então uma classificação não impede a outra. No mesmo triângulo, você pode ter a classificação quanto ao lado e a classificação quanto ao ângulo. Belezinha? Então esse daí é o exercício 3. Aí agora a gente vai lá pro quarto exercício e o questão 2 continua ali vivo. Então vamos lá pro quarto exercício, que é esse daqui que é bem fácil. E aí ele diz assim, não quero fazer isso não. Introduzir. Vamos só mover aqui, ficou bonitinho. Tudo bem? Então vamos lá. Na figura, os pontos A, B e C estão alinhados. Qual é a soma dos ângulos em destaque? Então, ó, vou chamar aqui de ângulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí ele quer que você diga quanto que dá o ângulo 1 mais o ângulo 2 mais o ângulo 3 mais o ângulo 4 mais o ângulo 5 e mais o ângulo 6. Certo? É isso que ele quer saber. Galera, a gente sabe o seguinte, pensa comigo. Esse ângulo B aqui, ó, vou chamar de alfa. Esse ângulo aqui também no vértice B, eu vou chamar de θ. E esse ângulo aqui também no vértice B, eu vou chamar de beta. Tudo bem? Aí pensa comigo, vamos lá? O que eu estou fazendo aqui? Se eu somo no primeiro triângulo o ângulo 1 mais o ângulo 2 e mais o ângulo alfa, isso daqui vai me dar 180. Mais, aqui no segundo triângulo, se eu somo o ângulo 3, mais o ângulo 4, mais o θ, isso daqui também vai dar 180. E no último triângulo, a mesma coisa. Se eu somo o ângulo 5, mais o ângulo 6, mais o beta, isso daqui também vai dar 180. Então, se eu somar todos esses ângulos, todos os 9 ângulos, eu tenho 180 multiplicado por 3. Então, eu vou ter 540, que é a soma de todos eles. Só que ele não quer saber a soma desses 3 aqui, ó. E esses 3, eles formam um ângulo raso. Então, eu vou subtrair daquela soma 180. Então, eu vou pegar esse 540 e vou tirar 180.
Então, 540 menos 180 vai dar 360 graus. Eu tirei a alternativa, tá? Mas vocês estão marcados aí e eu não lembro de cabeça qual a alternativa que é. Então, no exercício 4, a soma deles vai ser igual a 360 graus. Belezinha? E pra gente finalizar a aula de hoje, que essa luz que fica aqui na minha cara dá um calor, esqueci ligar o ventilador pelo menos para poder fazer essa primeira aula nossa. Eita troca, eu tô sabendo lidar legal aqui, vocês estão sendo meio que minhas cobaias e eu peço perdão para vocês. E aí vamos deletar essa parte pra gente ir lá pro exercício 5 dessa aula, que é o último, graças a Deus. Ele fala assim: determine o valor do ângulo AEB. Tudo bem? Então, o AEB seria esse ângulo aqui. Eu não vou chamar de X, porque ele usa ali. Eu vou chamar de alfa. Ele quer determinar qual é o valor de alfa. Ele colocou X aqui para ajudar a gente. Tudo bem? Então vamos pensar um pouquinho aqui. Ele está dizendo que esse pedacinho aqui, ó, vale 50 graus. Aqui é X, aqui também é X, certo? Então vamos fazer comigo, ó. Pensa comigo. Se aqui é 90 graus, aqui é 50, então o X ele tem que ser, obviamente, 40. Porque o X mais 50, como eu já expliquei para vocês, a soma deles tem que dar 180. Tudo bem? Então eu posso afirmar que esse X aqui também vai ser 40. Deixa eu só ver um negocinho aqui, para ver se é isso mesmo que aquela setinha quer dizer. Eu não prestei tanta atenção. Agora a minha dúvida é se ele quer dizer que isso daqui tudo é 50 ou se só esse carinha aqui que é 50. Por isso que eu fiquei na dúvida. Porque aí o exercício é muito tranquilinho. Eu acho que é isso mesmo, porque se eu descobrir o X ali, a gente já mata a questão. Porque é o ângulo AEB, vai ser isso. Porque ó, se aqui mesmo é 50 graus, então esse cara, como eu estava dizendo, é 40. Aqui também vai ser 40. Então, ó, o alfa mais o x mais o 90 tem que dar 180. Então, vocês concordam comigo que o alfa seria 50? E é isso. Acho que é sem dúvida. Que aqui vai dar 30. Certo? Então, se aqui é 40, 30, 70. Para chegar no 180, 110. Então aqui seria 40, 90. Esse cara aqui é 20. 30 mais 20 vai dar 50. É isso aí. E aí, acabou o exercício. Então o alfa é igual a 50. Certo, galerinha? Espero que vocês tenham gostado. Deu para lembrar um pouquinho de como é meu quadro e tudo mais. E na manhã, na aula seguinte, estaremos juntos. Beijão a todos e até mais.